foram divulgados detalhes da defesa de Bruno Henrique na investigação do STJD, que ele foi absolvido. E aí tudo indica que eles vão seguir essa mesma linha também para essa investigação do Ministério Público e da Polícia Federal. Além disso, o Augusto Melo, presidente do Corinthians, andou dando uma entrevista sobre o caso do Hugo Souza e falou que o Flamengo tá fazendo jogo sujo com o Corinthians só pra conturbar o ambiente do clube. É brincadeira, né? Todos os detalhes logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui sobre dois assuntos que movimentaram essa terça-feira para quarta de notícias do futebol brasileiro e do Flamengo e Corinthians. Primeiro, falando sobre o Augusto Melo, presidente do Corinthians, fanfarrão, deu uma entrevista ontem falando sobre esse caso do Hugo Souza e da mesma forma com que ele falou na época que ia entrar na faixa possível para o Corinthians exercer a compra do Hugo, com muita tranquilidade, dizendo que tá tudo resolvido, ele seguiu essa mesma linha falando agora não só do Hugo Souza, mas falando também do transfer ban que o Corinthians sofreu pelo calote no Balbuena. E aí ele falando, ó, está tudo resolvido. O Hugo, o transfer ban, tá tudo certo. Questão de horas, no máximo de dias. Isso tá dentro do nosso cronograma, conforme combinado, e a gente tá cumprindo. Sabe que é papinho, né? Da outra vez, quando tava naquela véspera do Flamengo e Corinthians, que ia entrar no primeiro dia do mês, que eles poderiam exercer a compra, ele também foi nessa mesma linha. Não, a gente já tá tudo certo. Aí no dia seguinte, saiu a notícia que eles não poderiam efetuar a compra, tinham que esperar mais 10 dias. Tiveram que pagar mais 500 mil pro Hugo jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil. E aí ele voltou atrás. Então ele sempre tenta passar esse ar de tranquilidade, mas normalmente não significa que de fato tá tudo tranquilo lá. E aí complementou dizendo, o Flamengo faz jogo sujo, fala muita coisa só pra conturbar o ambiente. E aí, meu amigo, esse Augusto Melo é um fanfarrão. O Corinthians não paga ninguém, dá calote atrás de calote e vem dizer que é o Flamengo que tá conturbando, que tá fazendo jogo sujo. Tá de brincadeira, né? O Flamengo tá exigindo um fiador para uma operação que ele vai fazer com um time que não paga para ninguém. Por quê? Porque ele tem certeza que quem vai pagar a ele vai ser o fiador. Não vai ser o Corinthians, porque o Corinthians não tá pagando ninguém. E ainda mais, o Corinthians dando toda essa tranquilidade, sendo que ele primeiro precisa se acertar com a FIFA para poder utilizar o Hugo Souza. Como eu falei no último vídeo, não impede que o Corinthians exerça a compra. Ele pode comprar o Hugo Souza enquanto tiver ainda com transfer ban. Isso aí não é um problema. Só que ele vai comprar e não vai poder usar. Por quê? O transfer ban impede de inscrever qualquer jogador até a metade de 2026, durante 1 ano e meio. Para ser liberado desse banimento, ele precisa fazer o pagamento dos 6,9 milhões ao Balbuena, informar isso à FIFA, para que a FIFA retire esse banimento. E aí, o Augusto Melo, ele gosta disso. Por quê? Porque tem muita gente na torcida do Corinthians que insiste em querer bater em quem tá falando a verdade do caso para defender o Corinthians. E deixa de cobrar quem tem que ser cobrado. Quem realmente tá jogando o Corinthians pro buraco. Então, o Corinthians tem esse tempo agora até o fim de novembro para se acertar com a FIFA e depois se acertar com o Flamengo. E aí, nessa entrevista do Augusto Melo, teve um ponto também muito interessante, que saiu no Globoesporte.com, inclusive. Ele, nessa entrevista, disse, a gente vai se acertar, inclusive com o Flamengo, tá tudo já no cronograma, e seja parcelado ou seja à vista, a gente vai fazer o pagamento. Então entra também nessa questão do fiador. Eles já estão considerando a possibilidade de fazer o pagamento à vista. Pelo menos, como eu disse, o discurso do Augusto Melo, que não é aquela coisa muito confiável, mas é o discurso dele. Então, existe já essa chance de, caso o Flamengo continue não aceitando as garantias apresentadas pelo Corinthians, eles já
aventam, já cogitam essa possibilidade de fazer o pagamento à vista. E aí, lembrando, o prazo é até o fim de novembro. Caso não aconteça, a partir de 1º de novembro, a negociação teria que começar do zero. Totalmente do zero. Beleza? Essa é a parte do Hugo Souza, essa entrevista do Augusto Melo, que não dá pra dizer que esclareceu muita coisa, porque o que ele fala não se escreve, né? Então, vamos ver, vamos continuar acompanhando aí pra definir. Vamos agora pro segundo assunto do dia, que é muito importante, porque foram divulgados também pelo GE, pelo Globoesporte.com, os detalhes da defesa do Bruno Henrique na investigação do STJD, que é aquela que eu falei no vídeo de ontem. Tanto o STJD quanto a CBF já absolveram o Bruno Henrique. Na verdade, o que aconteceu foi um arquivamento do processo, porque eles não encontraram provas, não encontraram indícios suficientes para considerar o Bruno Henrique culpado. Então, e aí o Globoesporte.com teve acesso a qual foi a linha de defesa dos advogados do Bruno Henrique, o que fez com que ele conseguisse sair sem ser culpado dessa investigação que já ocorreu com o STJD e com a CBF. Vamos lá. Primeiro ponto. Eles alegam que chamaria muito a atenção o fato do Bruno Henrique ter esperado o último minuto de jogo para fazer uma falta que foi uma falta muito de jogo, que claramente ele foi disputar a bola, inclusive não teria aquela clareza nem que foi falta, muito menos para amarelo, e ainda assim no último minuto de jogo. E aí eles alegam, inclusive a frase deles é: chamaria a atenção tamanha a frieza do Bruno Henrique ao esperar o último minuto do jogo para fazer isso. O Flamengo inclusive estava perdendo de 2-1 essa partida. E aí, isso aí é a primeira alegação que faz a defesa, que não seria algo muito provável de acontecer, o cara esperar o último minuto para fazer uma falta que não seria nem certeza de amarelo se ele tivesse essa responsabilidade. Outra questão, todas as apostas que foram identificadas foram para cartão amarelo. E o Bruno Henrique fez a primeira falta, tomou o amarelo, e o destempero dele logo depois ao tomar o amarelo desencadeou o cartão vermelho. E normalmente, quando acontece esse tipo de esquema, é por cartões vermelhos, porque é o que tem as odds maiores, o que tem o retorno financeiro maior. Então, é uma outra alegação aí da defesa do Bruno Henrique, é essa questão de as apostas foram todas feitas para cartão amarelo e ele tomou um vermelho por reclamação, não indo muito na linha do que foi apostado. Então, outra parte da defesa dele. A terceira, que é importante, Bruno Henrique estava pendurado com 2 cartões e a 2 rodadas de enfrentar o Palmeiras, clube em que o Flamengo estava disputando o título no Brasileirão. Ou seja, que é bem comum de acontecer em todos os clubes. Quando existe essa situação, antes até do jogo começar, existe uma grandíssima chance do jogador tomar o amarelo, dar aquela forçada no amarelo. Mas é para beneficiar alguém em aposta? Não. É para que ele sofra a suspensão, cumpra a suspensão no jogo seguinte e 2 jogos depois ele já esteja de volta, descansado e com os cartões zerados. E aí ele une aí o útil ao agradável, que ele já descansaria de qualquer forma na partida que antecede uma partida decisiva. Provavelmente já seria uma estratégia do técnico colocá-lo para descansar, e aí ele aproveita para que esse jogo de descanso já seja o jogo que ele vai cumprir a suspensão. Então ele toma esse amarelo intencionalmente para que a punição ali, a suspensão já ocorra nesse jogo que ele já não jogaria. Então essa alegação é muito importante. Teria esses 2 jogos depois, já teria essa partida contra o Palmeiras. E isso aí pode ter sido algo comentado pelo Bruno Henrique.
Isso a defesa não tá falando, tá? Mas aí eu não sei se, de certa forma, isso também seria uma infração, se ele em algum momento soltou que iria tomar o amarelo para descansar, porque o Flamengo já o pouparia, então ele cumpriria. Não sei, mas a alegação factual da defesa 2 jogos depois teria a partida contra o Palmeiras, e aí seria interessante o Bruno Henrique tomar o amarelo nesse jogo, descansar no jogo posterior, para já estar de novo contra o Palmeiras com cartões zerados e descansado. E aí, mesmo que ele não tenha dito nada, se as pessoas ligarem esses fatores aí, seria muito lógico que houvesse muitas apostas nesse sentido. Então, é um dos pontos muito fortes da defesa essa questão aí do cartão intencional, mas não com intenção de beneficiar ninguém em apostas, com intenção de zerar os cartões e cumprir suspensão em um jogo que ele já descansaria. Então vamos lá. O que o STJD falou no fim das investigações? Em documento, o STJD afirma que a Sport Radar não identificou irregularidades no momento da partida. Além disso, concluiu que os valores citados não são expressivos. E aí foram os valores que a gente citou ontem no vídeo, que eram apostas por volta de 2 a 3 mil reais, com odds de até 3 vezes. Então, concluiu que os valores não são expressivos e que o lance caracterizado como uma jogada normal. No dia 2 de outubro de 2024, a Secretaria do STJD notificou o Flamengo, a CBF e o Ministério Público sobre a decisão do arquivamento. E aí, quando a gente recebe essa última informação de que, após feita toda a investigação pelo STJD, a CBF também entendendo que não houve motivo para punição ao Bruno Henrique, surgir do Ministério Público, que já havia recebido a notificação há um mês do STJD, surgir uma busca e apreensão dias antes da final, aí o que até ontem era uma teoria da conspiração, era um boato, passa a tomar uma proporção diferente. Por que que o Ministério Público, já sabendo há um mês de toda a situação, de toda a investigação que foi feita e concluída pelo STJD, resolveu fazer isso agora, dias antes da final da Copa do Brasil? Não sei quem pode ter inflamado a situação e induzido, instigado o Ministério Público a fazer isso agora. Mas é algo a se pensar. Se o momento, se esse timing dos acontecimentos, principalmente esse que já gera maior comoção, que é polícia na porta do Ninho do Urubu, também misteriosamente todas as televisões já estão lá na hora, na porta. Se isso não é algo premeditado de alguma forma para prejudicar o clima, o ambiente do Flamengo e aí consequentemente prejudicar para a final. Com essa informação de que o Ministério Público já tinha todos os dados, toda a investigação, inclusive com o resultado da investigação dado como inconsistente, como Bruno Henrique não sendo culpado, é de se levantar ainda mais teses sobre a questão do momento em que foi feita a divulgação para o público, com busca e apreensão, com essa comoção toda pública da imprensa e, consequentemente, das outras torcidas, do público. Então, hoje a gente tem essas duas situações. Augusto Melo falando aquela groselha dele, aquela besteira, fanfarronice dele, dizendo que o Flamengo tá fazendo jogo sujo no caso do Hugo, e ele tem mais é que se preocupar em acertar o clube para não afundar ainda mais. E agora, esse detalhamento, todos os detalhes da defesa do Bruno Henrique no caso, na investigação do STJD. Que aí, caso sejam convocados os advogados e precisem prestar mais esclarecimentos agora nessa investigação do Ministério Público, aí é bem provável que eles vão seguir com essa mesma linha
Porque principalmente essa questão aí do jogo do Palmeiras serem 2 jogos depois é bem consistente e provavelmente é o ponto a que a defesa se apega mais para tentar resolver a situação sem maiores problemas pro Flamengo, pro Bruno Henrique, para a carreira do jogador. Vamos aguardar a definição das investigações, a finalização de tudo, mais uma vez, para que a gente possa comentar já considerando como um fato consumado. Beleza? Então era isso hoje. Lembrando a vocês, para me seguirem em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube, no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Curte o vídeo, comenta aqui o que você acha dessas situações que a gente trouxe hoje. Não esquece de compartilhar com os amigos, com a família, com todo mundo que gosta de futebol, porque eu não tenho visto vídeo com esse nível de detalhe que eu trago aqui para vocês. Eu tô trazendo já um resumo de tudo com o máximo de detalhes, buscando em todas as fontes possíveis o que é verdade. Tem muita gente sensacionalizando muito as coisas aí, e eu tô trazendo o máximo de detalhe, com o máximo de verdade, e aí eu espero que vocês retribuam com essa moral para me incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.